Boa noite, meus amigos, queridos. Mantras de vida de Luester. Condiciono somente ideias elevadas, porque a minha palavra ajuda em conversações dignas. Livro dos Espíritos, ainda no capítulo Casamento e Celibato, a pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. E a nota de Kardec diz: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. No livro Obras Póstumas, entramos num novo capítulo. Ele se chama Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Essas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social, que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que elas exprimem pudessem receber aplicação integral. Vejamos quais os obstáculos que no estado atual da sociedade se lhes opõem, e ao lado do mal procuremos o remédio. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É por excelência a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. É o oposto do egoísmo. A fraternidade diz um por todos e todos por um. O egoísmo diz cada um por si. Sendo estas duas qualidades a negação uma da outra, tão impossível é que um egoísta proceda fraternalmente para com os seus semelhantes quanto a um avarento ser generoso, quanto a um indivíduo de pequena estatura atingir a de um outro alto. Ora, sendo o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ele reinar soberanamente, será impossível o reinado da fraternidade verdadeira. Cada um a quererá em seu proveito, não quererá, porém, praticá-la em proveito dos outros, ou se o fizer, será depois de se certificar de que não perderá coisa alguma. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente, sem haver entre eles nem privilégios nem direitos excepcionais, pois de outro modo não haveria fraternidade. Tratar a alguém de irmão é tratá-lo de igual para igual, é querer quem assim o trate para ele o que para si próprio quereria. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem, e se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho, que faz
com que o homem queira ter em toda parte a primazia e o domínio, que vive de privilégios e exceções. Poderá suportar a igualdade social, mas não a fundará nunca, e na primeira ocasião a desmantelará. Ora, sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for banido, oporá obstáculo à verdadeira igualdade. A liberdade, dissemo-lo, é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que de direito é imprescritível para toda criatura humana, desde o selvagem até o civilizado. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão causar danos uns aos outros e nada, por consequência, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Mas como poderiam o egoísmo, que tudo quer para si, e o orgulho, que incessantemente quer dominar, dar a mão à liberdade que os destronaria? O egoísmo e o orgulho são, pois, os inimigos da liberdade, como são da igualdade e da fraternidade. A liberdade pressupõe confiança mútua. Ora, não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento exclusivista da personalidade, não podendo cada uma satisfazer-se a si própria, senão à custa de outrem. Todas estarão constantemente em guarda umas contra as outras, sempre receosas de perderem o que chamamos seus direitos. A dominação constitui a condição mesma da existência de todas, pelo que armarão continuamente ciladas à liberdade e a coartarão quando puderem. O capítulo é mais extenso, então nós vamos deixar para continuar na próxima. E vamos ler umas trovinhas para terminar. Vida Espiritual, o título. De Vivita Cartier. Espalha o amor nobre e puro nos pântanos que conheço. O brilhante no monturo não sofre baixa de preço. De Antônio Martins. Em toda mediunidade não existe obsessor que resista à caridade na grande escola do amor. E de Alta de Souza. Não há compreensão que torça, nem ameaças em bando, que possa barrar a força de uma pessoa rezando.